Rússia atinge infraestrutura de aeródromos militares e oficiais de montagem de drones na Ucrânia. A aviação tática operacional, drones de ataques e artilharia da Rússia atingiram a infraestrutura de aeródromos militares ucranianos, empresas de reparo de equipamentos militares, oficinas de produção e postos de controle de drones, detalhe do Ministério da Defesa da Rússia. Agrupamento de tropas russas 13 Centro melhorou a posição tática, tendo o exército de Kiev perdido mais de 480 militares, 2 tanques, 2 blindados Kazakh, 2 peças de artilharia e uma estação de inteligência eletrônica. Por sua vez, as unidades do agrupamento de tropas Zapad Oeste melhoraram sua posição na linha dianteira, tendo o adversário perdido até 250 efetivos, um veículo blindado HMMWV, 3 peças de artilharia e 3 depósitos de munições. Por fim, o agrupamento de tropas russas Yung Sul tomou posições mais vantajosas, tendo que perdido até 310 combatentes, 2 veículos blindados, um Obuser M777 dos Estados Unidos, uma estação de luta contra a bateria, a TPK-36 dos Estados Unidos. Também foram eliminados 2 estações de guerra eletrônica, um depósito de drones e um de combustível. O agrupamento Sérvia Norte atingiu pessoal e equipamentos blindados de 6 brigadas e um regimento ucraniano em área de 5 povoados da região ucraniana de Sumy. Como resultado, a Ucrânia perdeu até 55 soldados, informa a entidade militar russa. Os meios russos de defesa antiaérea derrubaram no último dia 2 bombas aéreas guiadas Gedan em um projeto do sistema HIMARS, bem como 58 drones ucranianos de asa fixa. Unidades do agrupamento de tropas russas Vostok Leste continuaram o avanço na profundidade da defesa das forças ucranianas. Como resultado, a Ucrânia perdeu até 150 militares, 3 peças de artilharia de campanha e um depósito de materiais de apoio. Experiência da Rússia em combater as armas ocidentais representa desafio para os Estados Unidos, diz relatório. As lições tiradas da Rússia do conflito na Ucrânia no combate às armas ocidentais representam desafio para os Estados Unidos, aponta o relatório da inteligência norte-americana. De acordo com o relatório publicado, o conflito na Ucrânia permitiu a Moscou tirar amplas lições no combate às armas e inteligências ocidentais em caso de uma guerra em larga escala. Essa experiência provavelmente representa um desafio para o futuro planejamento de defesa dos Estados Unidos, inclusive contra outros rivais com quem Moscou compartilha lições tiradas, observa o documento. Acrescente-se ainda que a Rússia melhorou suas capacidades militares na sequência da Operação Militar Especial. Moscou tem capacidade de ataque e precisão de longo alcance, que são particularmente notáveis no contexto de submarinos e bombardeiros, de acordo com a inteligência dos Estados Unidos. O Ocidente não tem meios de pressão. Ex-analista da CIA revela maior trunfo da Rússia. Os Estados Unidos e a Europa não podem ditar seus termos à Rússia, já que eles mesmos dependem dela, disse Larry Johnson, ex-funcionário da Agência Central de Inteligência do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eles têm recursos, riqueza e tecnologia, não precisam de nada do Ocidente. E nós precisamos muito da Rússia. Por exemplo, a Rússia e a China juntas têm 90% dos depósitos mundiais de estibina, mineral de sulfeto de antimônio, que é indispensável para a produção de projetos de artilharia de selho. O analista sugere que a Rússia perdeu completamente a confiança no Ocidente e que nas futuras relações com os países ocidentais a distância se manterá. A Rússia nem sequer considera seriamente a Europa. Os Estados Unidos é outra questão, mas mesmo eles não têm quaisquer alavancas de pressão. Moscou continuará perseguindo seus interesses, concluiu Johnson. Recentemente, o presidente russo Vladimir Putin realizou uma reunião dedicada ao desenvolvimento da indústria de metais de terras raras. Ele disse ao jornalista Pavel Zarubin que Moscou está pronto para propor aos Estados Unidos a possibilidade de trabalho conjunto no campo dos metais de terras raras.
De olho na China, os Estados Unidos restringem exportações de chips de 80 empresas estrangeiras. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira, 25 de 3 de 2025, que vai acrescentar cerca de 80 empresas, principalmente da China, do Irã, dos Emirados Árabes Unidos e da África do Sul. A lista de companhias que estão com as exportações de chips semicondutores nacionais limitadas ou proibidas. Washington justificou a decisão ao afirmar que as empresas da lista são contrárias à política internacional e à segurança nacional dos Estados Unidos. Na prática, as empresas americanas precisam de obtenção de um acordo prévio do governo para poder exportar semicondutores às companhias listadas. Não permitiremos que os adversários explorem a tecnologia americana para fortalecer seus próprios exércitos e ameaçar civis americanas, disse o secretário de Comércio, Howard Lutnick, em comunicado. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos adiciona 80 entidades à Entity List por riscos à segurança nacional. De acordo com o comunicado, dentre as medidas estão as que visam restringir a capacidade do Partido Comunista Chinês de adquirir e desenvolver tecnologia de alta performance computacional, computação exascala e quântica para aplicações militares e impedir o avanço do programa chinês de armas hipersônicas. O texto também menciona o objetivo de bloquear a entidade sul-africana de usar produtos americanos para treinar forças militares chinesas, bem como interromper a aquisição iraniana de veículos aéreos não tripulados e itens de defesa relacionados, além de dificultar o desenvolvimento de atividades nucleares não fiscalizadas e programas de mísseis balísticos. O subsecretário de Comércio para a Segurança Industrial, Jeffrey Kissler, também se pronunciou a respeito por meio de nota. A tecnologia americana nunca deve ser usada contra o nosso povo. A Entity List, nome da lista de restrições, é uma ferramenta crucial para cortar o acesso de adversários a itens sensíveis. O relatório do Departamento de Comércio dos Estados Unidos mostrou que os chips fabricados na China respondem por apenas 1,3% do mercado dos Estados Unidos. As exportações de chips da China para os Estados Unidos são muito menores do que suas importações de chips dos Estados Unidos. Base da revolução digital, chips com semicondutores são essenciais para a fabricação de smartphones, computadores, carros autônomos e existência da internet e da inteligência artificial. A Airbus
Airbus anuncia drone lançador de mísseis para a defesa aérea. A Airbus revelou esta semana o conceito de drone antidrone de fabricação europeia com elementos de autonomia, aproveitando o design de manequim de treinamento de 20 anos atrás. Com o LOAD, abreviação de Low Cost Air Defense, a gigante aeroespacial europeia busca abordar um dos principais desafios da defesa aérea moderna, o enorme custo de interceptar ameaças baratas. Executivos anunciaram o design do drone em uma feira de sistemas não tripulados em Bonn, Alemanha, em 26 de março. Ele será baseado em uma plataforma do início dos anos 2000, o DO-DT-25, um sistema aéreo não tripulado usado para a prática de tiro. Por causa desse caso de uso, ele foi projetado para ser barato e descartável, de acordo com o fabricante. O drone modificado poderá transportar 3 mísseis guiados, de acordo com a Airbus. Seu alcance operacional será de 100 km ou cerca de 160 milhas e será lançado via catapulta. Após uma missão bem sucedida, o drone é projetado para retornar à base e pousar de paraquedas, pronto para ser reutilizado. Um protótipo com 2 mísseis voará até o final do ano, disse a empresa, como um produto final pronto daqui a 2 anos, até 2027. Embora nenhum detalhe tenha sido fornecido especificamente para o LOAD, o DO-DT-25, no qual ele é construído, tem 3,1 metros de comprimento e uma envergadura de 2,5 metros. Sua velocidade máxima é de 300 nós e ele pode permanecer no ar por cerca de 1 hora. Pelos materiais promocionais da Airbus, parece que o LOAD ficará um pouco na linha entre uma munição de espera e um drone de combate aéreo. O drone será supervisionado de uma estação de controle terrestre, diz o comunicado da imprensa da empresa. Ele coordena os drones com base em dados de radar ou imagem de situação aérea e pode, portanto, procurar detectar e, após a aprovação de seu engajamento, combater drones kamikazes inimigos de forma autônoma. Durante anos, especialistas levantaram preocupações sobre a crescente autonomia na defesa e questionaram se as disposições para manter um humano informado ao tomar decisões de eliminação, como a Airbus prometeu neste caso, se manterão quando a situação ficar crítica. A capacidade autônoma prometida para o LOAD provavelmente se baseia no trabalho anterior da Airbus com a plataforma DT-25. Em março de 2023, a empresa demonstrou a orientação e o controle autônomo de vários drones DT-25 de uma aeronave tanque A310 MRTT, exibido avanços em navegação relativa precisa, comunicação em voo e algoritmos de controle cooperativo. Como um passo adiante, a Airbus planeja integrar o LOAD em outras plataformas aéreas não tripuladas, como o projeto Eurodrone da empresa. De acordo com a empresa, isso permitirá que o LOAD operasse em regiões ainda não totalmente cobertas por radares de defesa aérea baseados em solo. Ele, com o esforço da Europa para se desvincular da dependência dos Estados Unidos, o novo drone não contém tecnologia dos Estados Unidos. A Airbus se gabou em seu Prince Willis. Isso significa que ele será livre de ITAR, referente ao International Traffic in Arms Regulation, imposto por Washington, deixando futuras decisões de exportação somente para as nações usuárias europeias. Rússia testa arma híbrida secreta, o Solist, um drone míssil voar a 500 km por hora, alcance 2.000 metros de altitude, promete destruir blindados com precisão e custo reduzido. No campo de batalha moderno, onde cada segundo pode definir a vitória, a Rússia acaba de apresentar uma arma capaz de mudar o rumo dos confrontos de curto alcance, o Solist. Essa plataforma híbrida, que une características de míssil guiado e drone, está sendo testada em missões reais contra posições defensivas e veículos blindados ucranianos e já chama a atenção pelo seu desempenho, precisão e baixo custo. Informação divulgada no site tecnomundo.com.
O Solution é um projeto militar e a síntese do que há de mais moderno em armamento tático, com lançamento por tubo, propulsor de foguete, capacidade de correção de trajetória em tempo real, ele alcança até 500 km por hora e altitude de 2.000 metros, com alcance operacional de 800 metros a 10 km. Medindo 1,2 metros e pesando cerca de 20 kg, o projeto é manobrado por operadores em solo e até 2 km de distância, com o uso de óculos de realidade virtual, tudo isso com transmissão ao vivo na câmera a bordo. Seu maior trunfo está na flexibilidade durante o voo. Caso o alvo inicial mude de posição ou surja uma ameaça mais relevante, o operador pode redirecionar o armamento em pleno ar. Essa capacidade de ajuste dinâmico faz do Solution um diferencial crucial em missões de alta precisão. Compatível com ogivas antiblindadas de carga moldada, explosivas de fragmentação e termobáricas, o Solution entrega alto poder destrutivo com ampla personalização. Sua munição é semelhante à de lançadores como o RPG-7 e o SPG-9, facilitando a logística e ampliando a interoperabilidade no campo de batalha. Além disso, a arma já está sendo usada pelas Forças Armadas da Rússia em Donetsk, região ucraniana anexada por Moscou em 2022, como parte dos testes que vão definir seu futuro. Com desempenho positivo, o sistema será adotado em larga escala nos próximos meses. Outro ponto de destaque é a blindagem contra interferência eletrônica, problema comum com drones convencionais. O Solution foi projetado para atravessar zonas de bloqueio de sinais com mais facilidade. E mesmo se perder contato com o operador, o sistema segue sua rota original até o alvo programado. Uma função vital em áreas com guerra eletrônica intensa, a arma também se mostra eficaz contra helicópteros voando baixo e outros drones inimigos, ampliando sua utilidade em diferentes frentes de combate. Esse poder multitarefa, aliado à mobilidade e precisão, torna o Solution uma solução tática de alto impacto para as Forças Armadas da Rússia. Desenvolvido pela empresa KMZ, em parceria com os militares da Rússia, o Solution teve sua fase de projeto concluída no final de 2024. A produção em larga escala está prevista para começar em 2025, segundo o River Center, que supervisiona a aplicação de tecnologias civis no setor militar. A Rússia terá a capacidade de fabricar até 2.000 unidades de Solution por mês. Mas talvez o dado mais surpreendente seja o custo. O Solution custa até 4 vezes menos que um drone kamikaze de mesma carga explosiva. Isso permite o uso em larga escala, com menor impacto orçamentário, algo crucial em conflitos prolongados como o da Ucrânia. Segundo especialistas, com tecnologia de ponta, agilidade operacional, resistência e interferência à economia. Resistência à interferência à economia, o Solution pode se tornar um divisor de águas no arsenal russo e redefinir os rumos da guerra moderna. Por que, Pet? O IG-7 está pulando a Coreia do Sul e as tensões crescentes? Pergunta. O secretário de Defesa, Pet, o IG-7 está se reunindo com aliados importantes durante sua viagem Indo-Pacífico, com uma conexão notável, com uma exceção notável à Coreia do Sul, em um momento de crescentes preocupações com ameaças regionais e incertezas sobre a política dos Estados Unidos. O secretário deve afirmar fortemente os compromissos de segurança dos Estados Unidos com seus aliados, alinear as políticas e prioridades de segurança Indo-Pacífico da administração e abordar questões sobre a futura pegada das forças militares dos Estados Unidos na região.
A viagem do secretário Rig 7 inclui paradas em Guam, Havaí, Japão e Filipinas, mas pula uma parada na Coreia do Sul devido à turbulência política em andamento em Seul. A declaração de lei marcial do presidente Yoon Suk Yeol em 3 de dezembro desencadeou uma crise constitucional que permanece sem solução. A Assembleia Nacional acusou Yeol, bem como o presidente interino Han Duck-soo, e ameaçou uma moção para acusar o presidente interino secundário Choi Sang-mok. O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul ainda não indicou quando divulgará seu veredito sobre o impeachment de Yoon, devido ao medo de agitação, manifestações violentas após o veredito. As autoridades da Coreia do Sul anunciaram planos para mobilizar 14 mil policiais e fechar escolas e estações de metrô perto do tribunal. Yoon também enfrenta acusações criminais separadas de insurreição relacionada à declaração de lei marcial. É compreensível que o Rig 7 evite viajar para a Coreia do Sul durante um período de crise política, como seu antecessor Lee Won-austin fez em dezembro passado. No entanto, fazer isso vai exacerbar as preocupações locais de passagem da Coreia, já que Seul tem lutado para estabelecer um relacionamento com a nova administração dos Estados Unidos. Incerteza sobre os parâmetros futuros da política dos Estados Unidos em relação ao Indo-Pacífico levará dúvidas sobre a presença contínua das forças dos Estados Unidos na Coreia e a viabilidade de garantir a dissuasão estendida da América. As sensibilidades da Coreia do Sul são particularmente agudas depois que o Departamento de Energia dos Estados Unidos recentemente a designou como um país sensível, o que poderia restringir a cooperação em tecnologia avançada e energia nuclear. Embora a ação tenha sido iniciada pelos Estados Unidos no início de janeiro, o governo sul-coreano só tomou conhecimento da designação em meados de março. Uma falta inicial de detalhes levou à especulação de que os Estados Unidos estavam retaliando a crescente defesa de algumas autoridades sul-coreanas e da população pelo desenvolvimento de armas nucleares independentes ou níveis mais altos de reprocessamento nuclear civil. Por fim, o governo dos Estados Unidos esclareceu que a ação não foi em resposta a fatores políticos ou questões de política externa, mas foi devido a múltiplas violações de segurança ligadas à Coreia do Sul, incluindo o indivíduo tentando embarcar em um avião para Seul em posse de software proprietário de projeto de reator nuclear. Outra violação de segurança foi classificada em um nível muito sensível para ser divulgada. O secretário Rig 7 chegará ao Japão em um momento em que Tóquio está preocupado com relatos da mídia sugerindo que o Pentágono está considerando cancelar planos para expandir as forças dos Estados Unidos lá. Com uma medida de corte de custos, no ano passado, Washington anunciou que faria a transição das forças dos Estados Unidos no Japão, que tinham apenas uma função administrativa, para o quartel-general da Força Conjunta, que será um comando operacional. Tóquio está criando simultaneamente o comando operacional conjunto do Japão, um comando combatente com autoridade sobre todas as forças militares para superar as deficiências de longa data do país na condição de operações conjuntas. Ambas as novas organizações serão comandos de combate mais eficazes, bem como permitirão mais coordenação militar bilateral. Cancelar esses planos seria um grande revés para aumentar os esforços militares dos Estados Unidos contra as táticas crescentes da China para intimidar e coagir seus vizinhos. Também cortaria contra a promessa do presidente Trump de fevereiro de 2005 com o primeiro-ministro Shiba de fortalecer ainda mais as capacidades de sua ação em resposta aos Estados Unidos e Japão, aumentando a cooperação em defesa e segurança, incluindo a atualização das respectivas estruturas de comando e controle das forças dos Estados Unidos e do Japão. Após décadas de insistência dos Estados Unidos no Japão, iniciou recentemente grandes reformas em suas forças armadas, incluindo a duplicação de seus gastos com defesa e esforços para aumentar seu papel de segurança no Indo-Pacífico. Uma reversão dessa iniciativa pelos Estados Unidos enviaria um sinal negativo a Tóquio para manter seus próprios planos de desenvolvimento e aquisição militar.
sua viagem, o secretário Wade Seth deve continuar a enfatizar a importância dos aliados indo-pacíficos dos Estados Unidos para combater as crescentes ameaças norte-coreanas e chinesas. Afirmar a dedicação dos Estados Unidos em manter seus compromissos de defesa e manter ou aumentar as forças militares na região. Ele também deve prometer uma futura viagem à Coreia do Sul após a resolução da situação política lá. Além disso, Washington e Seul devem acelerar os esforços em andamento para aprimorar o desenvolvimento e a produção de defesa bilateral, particularmente na construção naval. Finalmente, o Pentágono deve manter planos para aumentar as forças dos Estados Unidos no Japão e o estabelecimento de um comando de combate conjunto. Em vez disso, o Pentágono deve trabalhar para operacionalizar as novas estruturas de comando dos Estados Unidos no Japão e identificar papéis e missões complementares não apenas para a defesa do Japão, mas também para uma estratégia regional mais ampla. À medida que os Estados Unidos lidam com a China cada vez mais poderosa e uma Coreia do Norte beligerante, eles devem procurar fortalecer suas alianças Indo-Pacífico e ao mesmo tempo incentivá-los a fortalecer suas próprias capacidades de defesa.